E aí, pessoal, vamos fazer mais um videozinho aqui para ampliar os nossos horizontes, né? Pois bem, dessa vez eu escolhi um tema bastante polêmico, talvez, criticado, difícil de se dizer, bastante restringido, mas que é muito importante falar sobre. Vamos falar sobre maconha, certo? Nesse vídeo eu não vou entrar no mérito do uso recreativo da maconha e vou focar no uso terapêutico dos elementos que constituem a planta de cannabis, a planta da maconha. Falar de maconha na nossa sociedade, no nosso contexto sociocultural, é um grande tabu. Isso se deve a muitos aspectos, a muitas características de formação social, mas existem dois pontos que atravessam a nossa sociedade que termina determinando esses tabus, essa dificuldade de falar sobre o assunto. E esses dois aspectos, um deles é a falta de informação precisa, de informação boa, de qualidade, e por outro lado nós temos o conservadorismo, um conservadorismo enraizado na nossa sociedade e que tudo bem, faz parte do nosso processo, do nosso desenvolvimento sociocultural, e isso aí não tem nada demais, não tem nenhum problema ser conservador, não tem nenhum problema ter um conjunto de regras éticas, morais, sociais, de convivência, religiosas, que as pessoas queiram viver baseados nisso. Não tem problema ser conservador. O problema do conservadorismo está quando ele se torna exagerado, quando ele se exacerba, e essa exacerbação do conservadorismo nos leva a uma cegueira intelectual, nos leva a passar a conviver apenas com pessoas que pensam iguais a nós, e dessa forma nos impede de discutir assuntos, porque quando você está numa rodinha onde todo mundo pensa igual, não tem discussão, tem reafirmação dos seus próprios ideais, das suas próprias ideias. O interessante é a discussão do assunto, sobretudo de assuntos que têm importância e interesse para toda a sociedade, certo? E nesse vídeo aqui eu vou tentar esclarecer algumas coisas sobre o consumo terapêutico da maconha, dos derivados da maconha. Outro detalhe a respeito da dificuldade de falar sobre o assunto é a informação básica, a falta de informação para a população. Hoje se sabe que no Brasil a principal forma que a população tem de se informar é por meio de redes sociais. E a maioria das pessoas, também se sabe por meio de pesquisas, não tem acesso à internet. Elas têm acesso às redes sociais, sobretudo ao WhatsApp, que na maioria das companhias telefônicas não exige que tenha acesso à internet. Elas disponibilizam um pacote de dados só para o WhatsApp grátis, né, como se diz por aí. Isso é um grande problema, porque as pessoas recebem links de matérias e não pode abrir, porque precisa da internet para abrir. Então termina se guiando simplesmente pela chamada da notícia. E aí é quando se propaga um monte de conteúdo pobre, ruim. E esses conteúdos pobres, básicos, se difundem, que é uma maravilha, né? A informação boa não chega à massa social, mas as informações pobres atravessam rapidamente as redes e chegam a nível populacional rapidamente. Pois bem, outro detalhe para mim, na minha percepção, é a expressão maconha medicinal. Eu acho que essa expressão aí é uma expressão muito tendenciosa e que nós deveríamos deixar de usar, porque de fato, quando a gente associa, quando a gente diz assim, uso medicinal da maconha, leva a pensar, isso permite com que as pessoas imaginem imediatamente que a gente está falando em fumar o cigarro da maconha para tratar alguma doença, enquanto uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então se precisa repensar o término e desvincular isso, o uso recreativo da maconha, com o uso medicinal. Eu não lembro, nunca ouvi alguém dizer uso medicinal do ópio, por exemplo. E o ópio também é uma droga que deu origem à morfina. As pessoas falam o uso medicinal da morfina, ninguém fala o uso medicinal do ópio. Então talvez seja a hora de repensar a terminologia. Pois bem, para dar uma diferencinhazinha, uma diferença básica e rápida sobre o fumo da maconha e o uso terapêutico dela, a maconha possui mais de 500 substâncias, das quais aproximadamente 110 são canabinoides. E esses canabinoides são os que interessam para a medicina, sendo que desses canabinoides, só 2 estão em profunda análise dentro da saúde, dentro das ciências em saúde, certo? Esses canabinoides, que por derivar de uma planta a gente chama de fitocannabinoides,
São dois principais, o THC, que é o tetrahidrocannabinol, e o CBD, que é o canabidiol, certo? O THC, o tetrahidrocannabinol, foi o primeiro a ser descoberto por um estudante de química israelense lá nos anos de 1964. Ele observou no microscópio óptico, ele gostava muito de botânica, observou a planta de maconha e identificou o THC, identificou o tetrahidrocannabinol aí. E algum tempo depois ele identificou também o CBD, o canabidiol. Essa descoberta despertou interesse no campo científico e outros cientistas começaram então a avaliar essas estruturas aí, o THC e o CBD. Só que o foco foi centrado no THC, porque o Rafael Macolan, que foi o químico que descobriu isso lá em 64, ele destacou o efeito psicoativo do THC. Então, passou a ser estudado o THC por outros, e lá nos anos 80, um cientista estadunidense chamado Ali Howlett, ele descobriu um receptor a nível cerebral, por meio de técnicas radioativas e tal. Ele descobriu aí o receptor que ele denominou CB1, ou receptor de canabinoide tipo 1, a nível cerebral, em estudos lá em porco na época, né? Essa descoberta do receptor tipo 1 a nível cerebral chamou muito a atenção da equipe do então agora já químico Dr. Rafael Macolan. E ele pensou, se a gente tem um receptor no nosso cérebro, não é porque existe o produto químico na planta. O nosso sistema não foi feito porque tem isso na planta. Ou será que a natureza ou Deus criou a gente para fumar maconha? Não foi isso, certo? O que ele disse foi, se nós temos um receptor no cérebro, significa que nós produzimos uma substância que ativa esse receptor. Então começou a se estudar qual era o componente que ativava esse receptor. E foi quando, em 1992, a equipe do químico, o Dr. Macolan, Rafael Macolan, identificou um elemento químico que se unia ao receptor CB1, ao receptor que era ativado pelo tetrahidrocannabidiol, ou seja, pelo THC. E a esse elemento eles denominaram anandamida, que é o nosso próprio canabidiol, o nosso próprio canabinoide. E ele denominou endocannabinoides, já que esse canabinoide é produzido de forma endógena pelo nosso próprio organismo, certo? Em 95 ele descobriu o segundo receptor, denominou esse receptor de CB2, e descobriu também um segundo canabinoide, o qual ele denominou araquidonilglicerol, 2-araquidonilglicerol, certo? Eles descobriram que a anandamida, que é o similar em função, mas não em estrutura química, em função ao THC, se unia ao CB1. E o araquidonilglicerol, similar em função ao canabidiol, se unia ao receptor CB2. O CB1 é abundante no sistema nervoso e o CB2 é abundante no sistema imunológico, certo? Então, partiu-se daí para começar a estudar os efeitos dos canabinoides da planta sobre esses receptores. Se estudou muito o THC, muito mesmo, e se descobriu um monte de efeitos positivos sobre o corpo. No entanto, os efeitos secundários que o THC gerava tirava totalmente o mérito dos efeitos positivos, porque o THC é o responsável pelos efeitos psicoativos, é o responsável por deixar o cara doidão quando ele fuma maconha. Então o THC perdeu credibilidade como uso terapêutico, porque tinha efeitos secundários muito fortes. Sem embargo, o CBD, o canabidiol, quando ele começou a ser estudado, se descobriu que ele tinha um efeito sobre as células do sistema imunológico, já que ele se unia aos receptores tipo 2 presente no sistema imunológico. Então, aplicaram o CBD para ver qual era a resposta imune que ele iria gerar. No entanto, descobriram que o CBD, que o canabidiol, não se unia apenas ao CBD, ao CB2. Ele também tinha influência sobre o CB1.
E o grande detalhe, a grande chave, foi que quando ele se une ao receptor tipo 1, ele não gera efeitos psicoativos. O canabidiol não gera nenhuma onda. O canabidiol não tem efeito psicoativo. Ele não dá barato. Ele é o efeito oposto ao efeito do THC. Se descobriu ainda que quando ele se unia aos receptores tipo 1, além dele não despertar a função de onda, ele bloqueava a entrada do THC. Essa descoberta de que ele bloqueava a entrada do THC abriu um leque gigante para estudar o THC de volta, só que agora associado ao CBD, com maiores níveis de CBD e menores níveis de THC. Por que isso? Porque o CBD ocupa a maioria dos receptores, não faz nada, e os poucos receptores que ficam, o THC vai lá e entra e tem atividade. Só que como ficou poucos receptores, a resposta neuronal também é baixa. Então, os níveis de THC baixo tem efeitos orgânicos, mas não tem efeitos psicoativos, não gera o barato, né, a onda aí, não gera a sensação de estar drogado, entre aspas, certo? Eles partiram daí e hoje existe no mercado aí, internacional, principalmente nos Estados Unidos e alguns países da Europa, também no Canadá, a utilização de um produto, de um remédio à base de cannabis, que é 1 por 1 de cannabis, de canabidiol e de THC, e que é utilizado para a esclerose múltipla, nas fases de espasticidade. Quando a esclerose múltipla atinge a fase dela que produz espasticidade, se indica o uso desse substrato à base de THC e CBD. E não gera nenhuma onda, mas gera um efeito extremamente positivo sobre a musculatura dos pacientes que estão sofrendo de espasticidade. Pois bem, depois os cientistas decidiram, aí, a equipe do Rafael Macolan, sobretudo, estudar o efeito do CBD puro. Já se sabia então que o CBD tinha função moduladora sobre o receptor 1 de forma indireta, mas que tinha ação direta sobre o receptor 2. Então foram estudar o papel dele no sistema imunológico e descobriram muitos efeitos, mas descobriram efeitos que ultrapassam o sistema de defesas, que ultrapassam a resposta anti-inflamatória. Tem uma resposta anti-inflamatória muito boa, magnífica, mas a resposta era ultrapassada por isso. Descobriram-se, por exemplo, que a parte de uma resposta imunitária, ele tinha uma resposta muito boa frente a dores crônicas, a dores de origens neurológicas, porque o CBD bloqueia a via da percepção da dor. A gente sabe que a dor, ela é sentida no cérebro. Ela pode ser estimulada na zona periférica. Esse estímulo viaja pelos nervos periféricos até a medula espinhal, onde decusa e sobe pelos feixes nervosos até o cérebro, onde ela é percebida. E o CBD bloqueia essa via, impede que a dor chegue ao cérebro, então ela não é percebida. Então tem um grande papel aí de analgesia. Também descobriram, se usa na esclerose lateral amniotrófica, na esclerose múltipla, em todas as enfermidades que cursam com dores crônicas, certo? Se descobriu também um papel essencial do CBD sobre a enfermidade de Parkinson, sobre o mal de Parkinson. Os testes, todos eles apontaram uma melhora na resposta motora e uma diminuição significativa nos efeitos psicóticos que cursam junto com a doença. A parte disso também tem uma resposta positiva sobre a obesidade, já que o CBD atua no centro da fome, inibindo a fome. Ao contrário do THC, que é responsável pela famosa larica. O THC atua no centro da fome, mas ele gera fome. E o CBD atua de forma inversa, impedindo a sensação de fome, certo? A parte disso, o CBD já foi testado, usado e comprovado que ele tem efeitos benéficos em pacientes com HIV, naquela fase de caquexia. Também foi comprovado que o CBD diminui os efeitos secundários ao tratamento com quimioterapia em pacientes com câncer. A parte é um potente antioxidante, tem um papel neuroprotetor enorme e também é neuromodulador.
A partir disso foi estudado já, ainda não em humanos, isso tudo que eu citei já foi testado em humanos, mas ainda não foi testado em humanos o efeito sobre a esquizofrenia, mas já foi testado em laboratório, em ratos, macacos, porcos, e os efeitos são muito bons, porém tem os mesmos efeitos que os remédios disponíveis no mercado, com a diferença que não gera efeitos secundários, e os remédios disponíveis geram efeitos secundários, certo? Porém, para prosseguir, vamos falar um pouco sobre o efeito do canabidiol, do CBD, sobre as convulsões, sobre as epilepsias refratárias, a epilepsia autoimune e sobre todas as doenças que cursam com convulsões, ok? O mecanismo de convulsão, assim de forma bem pincelada, bem generalizada, é mais ou menos uma desordem nos impulsos sinápticos. O cérebro emite uma ordem e essa ordem sai de forma desordenada, descontrolada. E o fluxo sináptico se torna acelerado. E essa chuva de informação sináptica, como são descargas elétricas, terminam gerando um choque, vamos dizer assim, entre aspas, que desencadeia a convulsão, certo? O que o CBD faz? O CBD, ele regula a fossa pré-sináptica e modifica ali, faz uma modulação no estímulo sináptico, regulando o fluxo da informação sináptica, certo? Esse papel do CBD é tão interessante quanto o papel dos endocannabinoides, porque eles são o sistema endocannabinoide está descrito como o verdadeiro vigilante do corpo. Ele é o responsável por regular e controlar todos os sistemas do nosso corpo. É como se o corpo está funcionando naturalmente, tudo bem. Se alguma coisa sai errado, o sistema endocannabinoide se ativa, conserta o que deu errado e já se ativa imediatamente. O sistema endocannabinoide está sempre inativado, ele só se ativa em estados de emergência. Só que, como tudo dentro do nosso organismo, a potência de ação é a níveis fisiológicos. E quando a gente precisa de uma resposta ou de um resultado muito rápido, a gente utiliza o medicamento, que tem uma potência de ação por cima dos níveis normais do nosso organismo. Então o CBD, ele atua na porção pré-sináptica, modulando o fluxo sináptico, certo? E isso aí foi testado, comprovado já e tal, a matéria mais estudada sobre o efeito do canabidiol são as convulsões. E o mais interessante disso é que também foi o primeiro relato na medicina. Ou seja, o primeiro relato sobre o uso de cannabis na medicina foi com uma paciente com convulsão. Isso aconteceu na Índia. Uma menina de 40 dias de nascida entrou em crises convulsivas que não respondia a nenhum tratamento, crises severas, e então um médico chamado William Brooke, um irlandês, decidiu dar uma gotinha para a menina de tinta, uma resina de tinta à base de cannabis. Deu essa gotinha de tinta para a menina e logo observou um resultado positivo. A menina dormiu aí 17 horas seguidas e só voltou a ter convulsão 4 dias depois. Repetiu o tratamento e estabilizou. Mudou as doses, né? E estabilizou as crises convulsivas. O que mais me chamou a atenção nessa publicação, eu li num artigo publicado por uma farmacóloga chamada Érica Gotijo, é uma professora de farmacologia na Universidade de Goiás, e eu li essa informação nessa matéria, nessa publicação, nesse artigo mais específico. E o que mais me chamou a atenção nesse artigo foi a data da publicação do médico irlandês. O médico irlandês relatou esse caso no dia 4 de fevereiro de 1843. É isso mesmo, 1843. Quase 200 anos atrás. É muito tempo. Ou seja, se passaram quase 2 séculos e nós ainda estamos discutindo se a cannabis é benéfica para o tratamento de algumas doenças. Isso chega a ser um absurdo, porque faz muito, muito, muito tempo, certo? Pois bem, quando a gente vem para o Brasil, para os dias mais atuais, existem muitos casos legais no Brasil já de bons resultados, de bons tratamentos com óleo à base de cannabis, mas um dos casos mais destacado é o caso da Anne Fischer,
que é uma menina, acho que na época ela tinha 5 anos, e no ano de 2014 os pais dela conseguiram, junto à justiça, uma autorização para importar o óleo de cannabis. Esse foi um bom avanço, um grande passo. A menina Annie Fischer sofria de 30 a 80 convulsões diárias, chegou a tomar 8 anticonvulsionantes ao mesmo tempo e nada resolvia os problemas dela. Com a cannabis, a menina se recuperou muito, muito e muito. Não curou as crises convulsivas, mas reduziu marcadamente as convulsões e uma resposta cognitiva muito melhor. O interessante dessa decisão judicial de permitir que ela importasse essa cannabis foi a chave para abrir o debate dentro da Anvisa. Isso foi em 2014. Em 2016, a Anvisa autoriza, ela regulamenta a entrada desses produtos no Brasil, sempre e quando os pacientes tenham receita médica e laudo especificando a razão pela qual ele necessita tomar azeite de cannabis. Isso trouxe um bom avanço, mas aqui entra um outro pequeno detalhe: falta de informação. Porque a massa da sociedade, a maior parte da população, não sabe que pode se importar o produto. A maior parte das pessoas não sabe que o médico pode prescrever óleo de cannabis. E pior ainda, tem médico que também não sabe que pode prescrever. Isso se torna pior do que o fato da sociedade não ter acesso a essa informação. Pois bem, o grande problema dessa falta de informação, de que se pode comprar, antes de eu falar dessa falta de informação, no dia agora, dia 3 de dezembro de 2019, a Anvisa modificou novamente as regras. A Anvisa autorizou a comercialização dentro do país do óleo de cannabis. Isso é muito bom, muito legal mesmo, porque isso abre um leque enorme para novas discussões sobre o assunto, certo? Aí, assim, a falta de informação, a falta de acesso a esse conteúdo aí, se você buscar no Google, você vai ver que quase ninguém falou sobre a regularização que a Anvisa trouxe agora no último dia 3 de dezembro. No último dia 3 de dezembro aí, de 2019. Ninguém botou isso na televisão, no rádio, no Facebook, no Twitter. Ninguém falou a respeito do assunto. O Jornal Nacional do dia 22 fez uma matéria tão pequena que não deu nem para entender o que eles quiseram dizer a respeito do assunto. E o grande problema dessa desinformação, dessa falta de conhecimento, é que muitas famílias que não têm acesso à informação e a parte não tem dinheiro para comprar um produto importado, porque como vai ser importado? Porque a Anvisa não regularizou o cultivo de maconha, ela regularizou a venda do óleo de cannabis, ou seja, que os empresários vão ter que comprar no exterior, vender para a farmácia vender para o paciente. Isso gera um custo muito alto. Eu vi uma tabela de preços aqui na principal importadora de óleo de cannabis dos Estados Unidos, e os preços variam entre R$500 e R$1.050 um vidrinho de 10 ml. Então você imagina o preço que isso não vai chegar aí nas farmácias, vai chegar caro, certo? Então tem muita gente que não tem acesso. Por falta de acesso ao produto e por falta de conhecimento, muitas famílias que sabem que a cannabis tem efeito positivo terminam recorrendo ao fumo, ao cigarro da maconha. E na maioria das vezes o efeito é prejudicial, o efeito não é positivo, não é o efeito esperado, porque o cigarro da maconha não possui as propriedades exclusivas de um óleo preparado. A parte disso, possui mais de 500 substâncias diferentes. E a gente só precisa do CBD, só de uma para o tratamento. E esse monte de substância tem outros efeitos. A parte do THC, que gera efeitos psicoativos, a fumaça inalada, que destrói o epitélio respiratório e podendo assim então trazer consequências prejudiciais em um futuro não muito distante. Outro grupo de famílias, tem no Brasil hoje já um grupo organizado que conseguiu uma autorização judicial para cultivar a planta da maconha, para a partir dela subtrair os óleos. E tem outros grupos que plantam por conta própria, sem autorização judicial mesmo, eles plantam por conta própria. O grande problema desse cultivo próprio, desse autocultivo, é que quando você
tira da planta o óleo por métodos não muito convencionais, que é o que eles usam à base de álcool, né, desidratação à base de álcool, o correto seria sob pressão de CO2 e tal, mas quando eles tiram a base de álcool e preparam o óleo, que não é um processo tão difícil, mas o problema está nas concentrações. Você pega o óleo e não tem como comprovar a concentração de canabidiol e a concentração de THC, e aí você entra de novo na falha de eficácia, porque não tem como controlar a qualidade do óleo, certo? Esses pequenos detalhes, essas coisas, terminam acontecendo por decisões unilaterais. Ou seja, quando a Anvisa toma a decisão de liberar a comercialização do óleo de maconha no Brasil, é fantástico, é muito bom, é legal mesmo. Só que foi uma decisão tomada por um grupo de estudiosos, de cientistas, de médicos ali e tal. Beleza, eles chegaram à conclusão que os efeitos são benéficos. Vamos então liberar a venda. Vamos liberar então a comercialização no país. Só que por falta de uma mesa multidisciplinar, certo? Termina se tornando uma decisão que não beneficia todos os necessitados. Crise convulsiva, HIV, câncer e todas as doenças que se cura ou que se trata com o canabidiol não são exclusividades de gente rica. Pobre também tem convulsão, pobre também tem câncer, pobre também tem HIV. E aí entra a acessibilidade. Por isso que essas discussões, essas decisões que se tomam, que têm impacto sobre a sociedade, não pode ser tomada de forma unilateral, não pode ser tomada pelo judiciário, não pode ser tomada por 11 juízes do Supremo Tribunal Federal, não pode ser tomada por um grupo de parlamentares. Tem que ser tomada por uma comissão multidisciplinar. Tem que trazer para a mesa, para discutir o assunto político, sim. Especialistas juristas, sim. Mas tem que ter médico, tem que ter biólogo, tem que ter antropólogo, tem que ter sociólogo, tem que ter pedagogo, tem que ter ambientalista, tem que ter representante das famílias que sofrem com as enfermidades, porque cada formação diferente tem uma perspectiva distinta da sociedade, tem uma ótica diferente, estão olhando de outro lugar, de outro ângulo, entende? Então, para que as decisões sejam tomadas e que atinjam toda a sociedade, se necessita várias cabeças diferentes pensando e desenvolvendo estratégias que de fato vão beneficiar toda uma comunidade, certo? A decisão da Anvisa é um grande passo, eu parabenizo muito mesmo, é uma decisão fantástica que vai abrir um campo para novas discussões. Quem sabe daqui um tempo não se propõe a ideia de um cultivo específico para a produção do óleo de cannabis. Isso diminuiria o custo, diminuiria o preço, favoreceria a importação, seria legal para vários aspectos do contexto social. Mas agora, nesse momento, o que se tem que fazer é propagar a informação. É levar para a população informação correta, coerente, trazer a sociedade para a mesa do debate, esclarecer para as pessoas que tratar a doença com derivados da maconha não significa dizer que está dizendo fume maconha. Uma coisa não está ligada à outra. Desvincular essa ideia de que eu defendo o uso da cannabis medicinal significar dizer que eu defendo o uso de fumar maconha, não é a mesma coisa. Então esse tipo de informação que tem que ser distribuída para a sociedade para quebrar essa sequência de paradigmas que predomina na nossa sociedade, que já está prejudicando grupos que de fato precisam do tratamento medicamentoso, precisa da assistência sanitária. Então se necessita informação. Isso aí é basicamente tudo, mas tem muita informação. Entra no Google Acadêmico, pesquise, aprofunde no assunto, para que da próxima vez que você estiver sentado numa mesa, numa rodinha, escutar alguém falar que é contra, que o uso medicinal da maconha é um absurdo, que isso só vai aumentar o número de drogados no país, você tenha propriedade para dizer que não tem nada a ver uma coisa não tem nada a ver com a outra, que o que se usa é o CBD, que o THC que é o psicoativo e que o CBD só gera efeitos benéficos para o organismo. Se você assistiu até aqui, deixa aquela curtidinha e até o próximo vídeo.